Boa noite! Boa noite! Vamos esperar as pessoas entrarem. Olá, boa noite! Vamos de live, deixa eu colocar aqui. Equilibrando. Boa noite, Dani. Boa noite, Luanda. Vou colocar aqui o nome da nossa live. Oi, Andréia. Isa, boa noite. Deixa eu colocar Kathleen, boa noite. Bem-vindos. Nossa, que da hora. Hoje eu falei com uma cliente, aí ela falava muito da hora e ficou na minha cabeça. Que da hora, muita gente aqui. Boa noite, meninas, mulheres maravilhosas. Bem-vindas. Espero que vocês consigam ficar até o final, que tá bem bacana. Nosso conteúdo, né, que eu preparei pra gente equilibrar o nosso dar e receber. Bom, já temos aqui, né, duas consteladoras que já são craques nisso. Oi, Glace, boa noite, bem-vinda. Bem-vinda. Vanessa, oh, que prazer você por aqui, bem-vinda. Espero que vocês consigam ficar. O conteúdo tá maravilhoso. Eu não vou me adiantar hoje porque as pessoas que estão aqui, eu quero dar honra para elas, então eu sempre vou dar honra para quem chega. E eu entendo aquelas pessoas que não podem estar no horário, mas eu vou tentar deixar gravado, tá? Juro. Mas para quem pode, permanece, que aí no final eu vou preparar uma surprise pro final. Não vou falar ainda o que é. Oi, Shirley, boa noite. Bom, ai, linda, ai, que bom. Oi, Lu, boa noite. Gente, vamos lá. Equilibrando o dar e receber, né? Eu acho que vocês já me escutaram falar muito sobre isso, sobre o equilíbrio das relações. Quais? Todas, né? Aqui a gente foca muito no relacionamento, fala muito, na verdade, não é só a relação marido e mulher, mas é a relação amizade, trabalho. Então eu vou tentar colocar um pouquinho em cada lugar para que vocês possam entender, porque eu recebo muito muito feedback assim, Andréa, na minha vida essa área não vai, essa área não flui, né? Então assim, o que pode ser que tá fora do lugar, o que pode ser que tá desequilíbrio? Então hoje vocês vão entender um pouquinho sobre essa lei. O que é essa lei? Bert, ele descobriu anos de observação, né, sobre como que funcionava o amor. Então, as leis da ordem do amor. Mas Bert descobriu que o amor não era suficiente para que a relação desse certo. Todas as relações, né? Enfim. Vivi, boa noite. Porque existia ali as leis das ordens do amor, que são hierarquia. Tudo que eu vou falar hoje, a gente precisa observar essas leis, que eu já tenho uma live, então eu não vou ficar repetindo aqui a mesma coisa que eu falei na outra live, para quem quiser assistir, tá salva. Hierarquia, só vou repassar. Todo mundo pertence a esse sistema. Aliás, todo mundo que veio antes pertence e precede sobre os que vieram depois. Então, imagina que nós temos que honrar aqueles que vieram antes. Então, as relações, normalmente, elas começam a existir desequilíbrio. Vou falar aqui relacionamento casal, vou dar um exemplo. Quando a mulher não respeita a mãe, quando a mulher não respeita os pais do esposo. Esse é um dos exemplos, tá? O que é o respeitar, né? Tudo tem um limite também, né? Tem aquelas mães que querem interferir na relação do casamento, não é isso que eu tô dizendo. Mas aquelas pessoas que realmente se colocam entre eles, né? Aquela mulher que se coloca entre a mãe, entre os pais, enfim. Outro exemplo legal, boa noite, Bárbara, bem-vinda, de uma relação sobre aqueles que chegaram depois, sobre segundo relacionamento, onde uma pessoa já foi casada, ela entra numa nova relação, ela não respeita os filhos que vieram antes dessa nova relação, não respeita a primeira esposa e vice-versa, né? Então, isso também não respeita a hierarquia. Então, existe uma hierarquia. Nós querendo que aceitar ou não, ela existe, ela funciona. Então, quando a gente entende que a gente precisa olhar essas leis,
as relações elas começam a fluir de uma forma mais leve. Eu começo a dar honra para aqueles que vieram antes e as coisas começam realmente a ser leve, né? A ter esse lugar aí. Oi, Cris, boa noite. Tô repassando aqui as leis das ordens do amor. A segunda é pertencimento. Então, imagina que todos de um sistema, imagina que nós temos fiozinhos invisíveis conectados a todo o nosso sistema. Então, eu nasço, eu sou inserida dentro do meu sistema familiar, eu sou conectada a esse fiozinho. Isso, todos os sistemas existem, tá? Porém, no meu sistema familiar é muito mais denso. Por quê? Questão genética, DNA, enfim, nasci ali, vim daquela árvore, né? Então, não tem como desconectar. Existem vários sistemas, então imagina que existem muitos sistemas dentro de um grande sistema que é o mundo, né? Os sistemas do trabalho, da igreja, o sistema dos amigos, enfim. Mas eu, Andréa, constelo as relações familiares. Então, nós falamos das relações familiares, mas focado. Mas existem N sistemas. Então, imagina que eu sou desse sistema, nasci, mas por algum motivo eu sou excluída, né? Eu já falei isso algumas vezes. Isso acontece muito, é muito comum, por ter uma postura que não agrada a família, por ser gay, por não compactuar com a história daquele sistema familiar. Então, eu tenho uma postura, oi Dri, boa noite, onde eu não me sinto pertencente, realmente eu sou excluída, ou tenho um vício, enfim. Ou também questões de aborto, né, onde existem abortos e esses abortos, crianças que nascem mortas, os natimortos, eles não são inclusos nesses sistemas, é como se eles não existissem. Isso não existe. Por quê? O sistema, ele é uma grande alma. Hoje eu vou falar de coisas tão profundas que vocês vão ficar assim, de queixo caído, mas é isso, gente. Tô aqui para entregar para vocês realmente, para que vocês possam sair daqui com essa mentalidade sistêmica. Então, imagina que eu sou uma alma dentro de uma grande alma, que é o meu sistema familiar. Isso que eu tô falando não é espiritual, tá, gente? Então, imagina que nós somos inseridos dentro dessa alma, que é a minha família, meu pai e minha mãe, certo? Então, eu sou pertencente a esses dois sistemas que se uniram, se formaram um só, através da minha vida. E dentro dessa alma, que é a minha família, eu estou inserida em uma outra alma, que qual que é? A minha cidade, o meu estado, o meu país, o mundo, tá? Então, nós somos inseridos dentro. Então, o Bert, ele identificou que nós temos uma alma, uma grande alma. Então, por isso que eu vou dar um exemplo aqui muito legal, porque eu tô falando do pertencimento, eu quero que vocês entendam a fundo. Tô falando rápido, gente? Se eu estiver falando rápido, vocês me falem. Às vezes a gente sente assim algo, uma angústia, um exemplo, aí a gente vai sempre pensar em alguém e a gente de repente recebe uma ligação, aconteceu algo com essa pessoa. Nós estamos conectados a essa pessoa, nós sentimos, né, o que aquela pessoa sente. Ou um exemplo bem legal que acontece muito, imagina um pai que não conviveu com seu filho, enfim, né? Não vem aqui ao caso. E aí, quando você olha esse filho, ele tem as mesmas características, mas não é física. Um exemplo, manias. Nossa, mas ele nunca conviveu com esse pai. Isso são memórias dessa grande alma, né? Desse campo morfogenético, o qual nós somos inseridos. Então, quando a gente constela, a gente acessa essa memória. A gente acessa a memória dessa grande alma, que é a nossa família. Então, sendo assim, ninguém pode ser excluído. Sendo assim, ninguém pode deixar de pertencer. Então, para me entender e chegar na lei do dar e receber, eu preciso entender que tem essas outras duas leis. Então, não tem como eu chegar aqui para vocês e falar assim, olha, a lei do dar e receber é assim, sem vocês entenderem que existem duas leis que precedem, certo? E aí eu quero falar de uma relação que não há equilíbrio. Como assim essa relação não tem equilíbrio? É a relação dos pais. Então, os pais, eles dão a vida. Imagina aqui, eu preparei aqui os bonequinhos. Tô falando rápido, gente, porque acho que eu tô meio acelerada. Eu peguei o bonequinho da fonte da vida, vocês chamem como você quiser. Então, essa vida é maior que os pais. Ela vem dos pais,
ela vem da fonte e ela passa entre os pais e ela chega até o filho. Com essa relação, não tem equilíbrio. Eu não consigo devolver a vida para os meus pais. Existe algo que pague a vida? Não. Então, essa é a única relação onde eu não consigo devolver. Não importa o que eu faço na minha vida inteira, eu nunca vou devolver nada para eles do que eles me deram. O que eu posso fazer? Olhar para eles, agradecer, pegar essa vida e fazer algo de útil com ela. Passar essa vida para frente. Entende? Posso ter filhos, posso fazer outro projeto, mas realmente olhar essa vida como um presente e passar essa vida para frente, tá? Então, essa é a única relação que não existe equilíbrio. Eu anotei aqui algumas coisas, tá? Nesse entendimento, os pais são grandes e os filhos são pequenos. Os pais dão e os filhos recebem. Existem muitos casos em que os pais esperam receber dos filhos, porque os próprios pais não receberam dos pais deles. Isso gera um enorme desequilíbrio e bloqueia o fluxo da vida no sistema. Então, existem pais, né, que se portam como filhos, que se colocam numa postura de filhos e querem que os filhos devolvam, né, na cabeça deles, eles querem que os filhos devolvam, por quê? Eles não receberam dos pais. Então, eles querem que os filhos devolvam, mas isso não existe. Então, o que acontece quando eu saio desse lugar? Eu já falei isso aqui. De filha. Vou colocar aqui. E eu quero cuidar dos meus pais. Eu paro de receber o fluxo da vida. Porque a vida, ela corre pra frente. Imagina que a água, o rio desce e ele flui pra frente. Então, eu estou aqui atrás dos meus pais, querendo cuidar da minha mãe e do meu pai. Eu quero ser o pai, porque eles precisam. Só que antes de você nascer, eles já existiam. Então, você não é responsável por eles. Mas eu não consigo deixar de cuidar do meu pai. Uma coisa, nós estamos falando sobre responsabilidades quando eles são incapazes. E outra coisa, nós estamos falando sobre o cuidado quando quando a gente sai desse lugar mesmo, querendo cuidar mesmo como se fosse os pais. Então, essa é a única relação. Tá, vamos lá, gente. Vamos lá, que eu preparei bastante material. Essa dinâmica aqui, que eu falo em relação aos pais, todo mundo entendeu antes da gente seguir, né? Porque hoje eu vou falar também de trabalho também. Tá? Então, vamos lá. Todo mundo entendeu? A Vivi falou que tá ótimo. Então, vamos lá. Imagina que nós... Gente, não repara. Não deu tempo de na manicure, tá, gente? Imagina que nós estamos numa balança. Imagina que a nossa vida, as nossas relações é uma balança. Então, isso eu tô falando que... Qual relação? Todas. Quando eu entro numa amizade, quando eu entro num relacionamento, quando eu entro num trabalho, existem essa balança. Então, imagina aqui uma balança invisível. Por isso que fala que é a lei do equilíbrio. Então, vamos lá. Tô aqui com a balança. Eu só dou. Imagina aqui que são presentes, gente, que eu não peguei presentes. E aqui, ó, a balança, ela vai tá errada. Então, eu tenho lá minha amiga que eu quero fazer tudo por ela, porque eu quero ajudar ela, porque eu quero dizer pra ela o que ela tem que fazer, porque eu quero aconselhar, porque coitada. Nossa, que vida desgrameira que essa menina tem. Nossa, que situação. Eu quero ajudar ela, eu vou aconselhar e eu dou. O que vai acontecer? Eu até marquei uma frase aqui da Dani, que isso serve pra todas as relações. Quem recebe demais, abandona a relação. Então, se eu estou numa relação onde eu estou dando demais, o quê? Atenção, dinheiro. Se eu estou fazendo demais. Tem pessoas que elas não conseguem receber. Vocês conhecem alguém assim? Ela não consegue parar para receber.
E quando você quer dar alguma coisa para ela, ela se sente constrangida. O que essa pessoa tá dizendo? Ela tá dizendo que ela não quer ter dívidas. Ela não quer dever nada para ninguém. O que ela faz? Ela se torna pobre. Separei uma frase aqui pra gente ler. Cadê? Aqui. Quando me recuso a receber alguma coisa, para não me sentir obrigado a devolver, tá? Tipo, um exemplo, a pessoa fez algo pra mim, vim pela Vanessa, sua nova fã. Oi, Areta, boa noite, obrigado por estar aqui, espero que vocês gostem. Então, quando alguém quer me dar alguma coisa, eu não vou receber. Por quê? Eu vou me sentir obrigada a devolver pra ela. Então, eu não deixo ela me dar. Ai, que lindas. E o que acontece com essa pessoa? Eu me torno solitária e pobre. Então, se você é aquela pessoa que é a fazedora, você conhece aquela fazedora que só ela quer fazer pelas pessoas, ela quer que as pessoas devam pra ela. Isso, gente, é inconsciente, tá? Não imagina que as pessoas sabem que elas estão fazendo. Eu vim de uma dinâmica na minha vida, eu vou contar algo muito pessoal aqui, em relação aos meus pais, que eu não consegui identificar que eu achava que eles me deviam. Eu vim cheia de dívidas. Então, você imagina que eu estava nessa dinâmica aqui que eu acabei de mostrar. Ó, os pais. E eu ficava ali, olhando pra eles. Nossa, mas se meu pai, ele tivesse me ajudado a fazer uma faculdade. Nossa, mas se minha mãe tivesse me instruído assim. Nossa, mas por que a minha mãe não me ensinou? Porque quando eu parei de olhar pra minha pobreza, porque era exatamente essa é a palavra, pobre e solitária. E uma vítima da sociedade, né? Se existia uma vítima, era eu. Eu olhei e falei assim, caramba, quantas dívidas eu tenho. Porque olha as dívidas aqui fora. Quem tem dívida aqui fora tem dívida aqui dentro. Ai, dói. Dói, né, gente? Você tem dívida? Olha aí para suas dívidas. Agora você olha para dentro e pensa assim: eu tenho dívida com meu pai e com a minha mãe? No fundo, como é que eu me porto diante deles? Eu acho que eles me devem porque meu pai foi ausente, minha mãe também não me deu tanto carinho, não me instruiu. Só que eu já estou em desvantagem com eles porque eles me deram mais. Eles já me deram muito, eles já me deram a vida. Então, quando eu entendo isso, que eu olho e falo, eu não tenho como. Eles não precisam me dar mais nada, porque eles já me deram tudo. Eles já me deram a vida. E o que vem depois é bônus. Entende? O que vem depois é o bônus dessa vida. Então, se eu quero receber essa vida, tomar essa vida, eu tenho que sair desse lugar aqui, ó. E eu vou falar, pai, mãe, vocês me deram a vida, vocês me deram tudo. Vocês não me devem mais nada. E ó, rasgar as dívidas. As cobranças internas. Rasgar as críticas. Porque no fundo a gente critica. Porque quando eu for mãe, eu vou ser muito melhor que a minha mãe. Não, mas eu vou ser muito... Meus filhos não vão precisar de fazer nada. Meus filhos não vai faltar nada pra eles. Não, porque... Eu, quando for pai, não, eu vou ser presente. Gente, nós precisamos analisar que cada tempo é diferente do outro. Então, você imagina que quando meu pai e minha mãe, eles eram jovens, quando eles eles tiveram uma outra instrução. Ou quase nenhuma. Então, a gente precisa analisar o quê? Que faltou para eles também, quando foi na época dos pais. O que eles receberam como pais? Como filhos? Será que eles conseguem passar para mim? Será que eles conseguem me enviar, me ensinar como um filho? Não, eles não conseguiram. E se eles conseguiram, maravilhoso, sou muito mais grato ainda. Mas eu também sou grato porque a vida, uma mulher, quando ela tem um filho, na hora do seu parto, ela acessa um portal de morte e vida. A Bíblia diz
Eu vou trazer um trecho aqui, eu não sei exatamente onde tá, porque eu não lembro. E eu nem ia falar disso, gente, mas a live, ela começou a caminhar pra esse lado. Que a mulher, na hora da parto, ela sentia uma angústia. E que angústia é essa? A angústia da morte. Porque ali ela luta. Ela luta contra a vida, contra a morte. Então, quando ela tem esse filho, ela se alegra. Mas antes disso, ela sente que ela está trazendo um ser espiritual para o mundo físico. Então, vocês imaginam que lindo que foi. Oi, Dani, tudo bem? Imagina que lindo que foi essa união desse sêmen com esse óvulo que fecundou, que desceu do céu, da fonte e chegou até você. Ai, que lindo! Chegou a vida, entende? Quando a gente olha, a gente fala assim, eles não me devem nada. Rasga as dívidas hoje, rasga. Pai, mãe, vocês não me devem nada. Eu tenho tudo. Porque aí você está apto para novas relações. Porque toda relação que você não conseguir tomar a vida dos seus pais, você vai achar que todo mundo te deve. O seu marido vai te dever. Boa noite, Mariângela. O seu marido vai te dever. O seu patrão vai te dever. Os seus amigos vão te dever. Vai todo mundo te dever. Sabe por quê? Porque no fundo, quem você acha que deve para você? Os seus pais. Então, quando a gente sai desse lugar de achar que os meus pais me devem porque eles não conseguiram me dar o que eu idealizei, isso é uma idealização. Porque quando eu sou criança e eu tô na escolinha, eu olho pra amiguinha do lado e ali já surge os primeiros sentimentos de idealização e algumas crianças de inveja e olho e falo assim, nossa, eu queria tanto ter um pai e uma mãe que vem me buscar na escola, que me dá esse material, que me dá essa mochila. Eu acho que uma grande parte das pessoas passaram por isso. Então, eu vou idealizando como que tem que ser o meu pai. Porque aí meu pai não consegue me dar. E aí eu olho pra ele e falo assim, não, mas meu pai, ele faltou, eu não tinha roupa pra escola, eu não tinha caderno. Isso começa ali na primeira infância. O que eu tô fazendo? Tô pedindo pra ele, estou olhando sempre. Não, pai, faltou, tá faltando. Porque eu idealizo como que deve ser aquele casal margarina, que tem que ser perfeito, tá? Então, eu espero que até aqui vocês entendam que se eu não tomo a vida dos meus pais, se eu não recebo, eu não consigo equilibrar nenhuma relação. Então, você imagina que você é uma mulher casada. E ali você fica ali cobrando do seu marido. Você não recebe ele como ele é. Você não recebe ele com tudo que ele tem pra te dar, com os defeitos, com as qualidades. Você quer a idealização dele. Você idealiza um casamento perfeito, porque você é perfeita. Só que ele não. Aí você, oi Karina, boa noite. Mel, tudo bem? Bem-vindas. Você não. Você cobra. Não, porque, pelo amor de Deus, esse cara, olha, ele tá vendo que eu tô esperando ele fazer. E ele não faz. E aí você chega em casa, você começa a cobrar dele. O que você tá falando pra ele? Que você acha que ele é o seu pai. E ao contrário, a mesma coisa. Eu sempre sou assim, pensando que eles me devem algo. Então, Dani, tá na hora de você tomar seus pais, gata. Entende? Porque nenhuma relação vai dar certo, nenhum fluxo de vida vai dar certo. Porque eu sempre vou estar com essa dívida no meu coração, essa dívida na minha alma. Eu vou chegar pro meu marido e eu vou falar pra ele assim, você me deve. Sempre, sempre. A vida inteira. Vocês já viram aquelas pessoas que elas querem levar vantagem em tudo? Vocês conhecem alguém assim? Tudo é que leva vantagem. Se ela puder, ó... Vou dar um exemplo. Vocês podem achar absurdo, porque a lei do consumidor fala que é assim que tem que ser a lei. Mas eu cheguei numa loja, essa caneta tá 50 centavos, mas ela custa 10. Só que lá na etiqueta tá 50. Aí eu vou falar pra vendedora e fala assim, quanto custa? Ela fala assim, 10. Ah, mas lá na etiqueta tá 50 centavos, eu vou levar por 50 centavos. O que eu tô falando? O mundo me deve, você vai ter que me vender com desconto.
Ai, Andréa, mas nossa, a lei do consumidor fala que eu posso levar ela por aquele preço, que é o meu direito. Olha só, é o meu direito. Tá bom, gata, leva ela por 50 centavos. Trava o fluxo da sua vida por causa de um 9,50. Entenderam? Quando a gente sabe que uma pessoa, ela tomou os pais? Quando ela para de exigir. Quando ela para de olhar e falar assim... Nossa, aquela pessoa leva vantagem em cima de mim. Mas tudo bem. O fluxo da vida dela que vai parar, não é o meu. Porque ela tomou de mim. Aquelas pessoas que são tomadoras, aquelas pessoas que só querem que as pessoas deem pra ela. Deu o quê? Tudo. Essas não tomaram os pais. Então, se você se identifica, aprenda, gata. Bora tomar os pais. Para de cobrar o marido. Alguém mais aí se identifica? E isso vice-versa, tá? Tem homens também que não tomam os pais também e cobra a mulher como se fosse... Eu até anotei aqui também. Aqui. A dinâmica entre o casal. Tem um marido que, como eu falei da lei do pertencimento, sobre a hierarquia. Então, eu vou dar um exemplo bem comum. Imagina aqui um homem que ele teve que ser o marido da mãe. Imagina que essa mulher não teve marido. E ele teve que tomar todas as responsabilidades da casa, ele teve que cuidar dos irmãos, ele teve que sair do lugar dele. Ele não pode ser filho. Quando ele casa, o que ele vai fazer? Ele vai querer ser filho daquela mulher. Entenderam que a gente precisa observar as leis? Aí eu caso com esse homem. E aí eu fico brava com ele porque ele é o meu filho. Ele é o irmão dos meus filhos. E aí eu tenho que cuidar dele como se fosse a mãe. Porque ele estava no lugar errado dentro do sistema familiar dele. O que ele tem que fazer? Ele tem que voltar para o lugar dele. E vice-versa, com você como mulher. Quantas mulheres que eu atendo que são casadas com o pai, que querem dar opinião na vida da mãe? Que querem... Eu já atendi clientes que ela falava assim, não, porque meu pai conta os segredos dele pra mim. Não, porque minha mãe coitada, não é instruída, não sabe conversar com ele sobre isso. E ela se achava melhor que a mãe dela. O que ela tava fazendo? E ela virou pra mim, e qual foi o tema? Relacionamento. Por que que eu não consigo... Olha como já mudou o rumo da live, né? Mas a gente vai voltar. Entende, gente? Então, trava, porque eu tô fora, hierarquicamente, eu estou fora do meu lugar. E aí, quando eu entro numa relação, eu não consigo sair desse lugar, porque eu quero ficar ligado ao meu pai. Um exemplo dessa cliente que era casado com o pai. O fluxo de vida não flui e eu não consigo ter uma relação. E quando eu entro numa relação, eu não consigo dar para esse homem. Por quê? Porque eu já tô casada com meu pai. Entende? Então, o que precisa? O marido voltar para o seu lugar de filho em relação aos pais. Por isso que a gente constela. A gente constela para quê? Para identificar essas ordens que estão todas bagunçadas. A gente constela para a gente procurar o que está fora do lugar. É para isso que serve uma constelação. Então, nada mais é o sistema do que mostrar o campo, o que está fora do lugar. Se tiver pergunta, manda, tá? Se quiser mandar no privado aqui, pode mandar, que eu vou responder. Então, vamos lá, vamos voltar para a lei do dar e receber, do equilíbrio. Já falei. Então, vamos lá. Vamos voltar para aquela pessoa que só dá dentro de uma relação de casamento. Nossos pais fizeram o que puderam com a consciência que tinham. Devemos honrá-lo com respeito pela história que viveram e sabendo que os filhos serão sempre os menores. Exatamente. E achando que o pai me deve... Pode. A falta do pai. Sim. Eu já atendi uma mulher que o pai dela foi assassinado. Foi muito triste a história. Foi assassinado pelo irmão. E olha o que aconteceu. Ela chegou pra mim querendo constelar a relação dela com os filhos, porque ela não se sentia uma boa mãe. E é muito engraçado que a constelação ela leva a gente pra um outro lugar. Quando a gente foi constelar, a gente descobriu, ela veio essa questão da morte, né? Ela travou ali no campo de início, assim. E ela cobrava o pai por ter morrido.
E ela falava assim, é inconsciente, gente, é um sentimento que a pessoa tem, que ela precisa entender que ele viveu o quanto foi possível pra ele. A gente precisa ter um olhar pra morte, mas não é olhar desejando a morte, mas entender que aqueles que vieram e se foram no tempo certo. Só que ela não aceitava a morte dele. E aí ela ficava cobrando por que ele tinha morrido. Sabe, assim, se você estivesse aqui, pai, eu não teria sido assim, a minha vida não teria sido assado. Ela idealizava que a mãe seria diferente se o pai tivesse vivo, porque quando o pai morreu, a mãe deu os filhos, não conseguiu sustentar a dor. Só que a mãe dela sofreu muito com a morte. Então, pode sim, tá? Se tiverem mais perguntas, mandem. Então, vamos lá na relação casal, que é a relação que mais desequilibra pra gente ir pro trabalho. Então, eu entro no relacionamento, eu já falei isso aqui, e eu quero sempre agradar. Eu mando mensagem, eu tô sempre presente, eu sempre falo sim. Boa noite, Ivenice, tudo bem? De nada, Van. Então, eu tô sempre me dando demais nessa relação, tô sempre focada nele, eu esqueço de mim, porque afinal, eu preciso focar nessa relação. Eu preciso dar pra ele tudo que eu preciso receber. Ó a idealização. É idealização. Eu preciso dar pra ele, oi, Ti, boa noite. Eu preciso dar pra ele o que eu não recebi do meu pai. Então, eu fico nessa idealização que eu vou dar muito pra ele. E aí, ele vai me amar mais. Ele vai ficar comigo, ele nunca vai me trair, porque eu vou ser ótima. Ele vai assim, não, eu não vou perder uma mulher tão maravilhosa dessa, que me dá tudo, mas não é assim que funciona. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar... Imagina aqui, eu vou jogar a bolinha. Se você não devolver pra mim, eu não vou mais brincar. Acabou a brincadeira. Aí eu mando uma mensagem, aí eu falo pra ele, oi, tudo bem? Como é esse relacionamento? Oi, boa noite, tô com saudade. Aí a pessoa nem responde. Vou falar assim, oi. Aí você fala, nossa, você nem falou que tá com saudade também. Provavelmente sim, tá? Provavelmente vai ficar salvo. Graças a Deus tá vendo. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, mas você não vai falar que tá com saudade? Você tá ocupado? Aí no outro dia, de novo. De novo. Entende? Que disfuncional que é essa relação. E aí eu quero dar presente. Eu conheço pessoas assim. Eu quero dar presente, eu vou pagar tudo. Porque não, ela precisa depender de mim. O que é isso? É idealização. Porque se eu der tudo, não vai faltar nada pra essa pessoa. Ela nunca vai conseguir sair daqui. Porque eu dou pra ela. Só que, vamos lá naquela frase? Quero que vocês gravem essa frase. Quem recebe demais abandona a relação. Por quê? Por culpa. Porque eu sinto culpa. Vocês já perceberam isso? Quando alguém chega e ela te trata tão bem, que você se sente culpado e fala assim, ai meu Deus, preciso fazer alguma coisa pra essa pessoa. Você não consegue lidar com o tanto que aquela pessoa te dá. E aí você se retira pela culpa. Então, se eu estou numa relação que eu dou, para com isso, minha filha. Acorda, menina. Você não... A relação, isso eu até constelei ontem, né? E falei isso. A relação é risco. Risco do quê? Risco de eu ser eu mesma. De eu falar não pra ele. Por quê? Porque eu também tenho os meus desejos. Eu também tenho as minhas limitações. Eu também tenho as minhas vontades. Eu tenho a minha rotina. Não. Vamos nos ver hoje, não sei o quê. Todo dia eu falo sim. A idealização vem da soberba? Não, a idealização ela vem de você imaginar como deveria ser. É aquela história do comercial da margarina. Sabe o comercial da margarina? Que a gente olha aquela família linda, trabalhando e ouvindo. Ai, que delícia, Dani. Olha, tô doida pra ir. De novo, né? A gente não matou a saudade suficiente. Então, essa é a idealização, que é o imaginar algo que como tem que ser. Imagina que eu não tenho podcast, mas é uma meta, tá, Gui? Em breve. Imagina que
Eu tenho um sistema onde os meus pais não são pais que são amorosos, não são pais que conseguem me dar carinho. E aí eu me relaciono com uma pessoa totalmente amorosa. E aí ela vem com a idealização de que eu preciso ser igual a ela. Aí ela chega aqui e ela fala assim: nossa, mas você não me abraça, você não me dá carinho, você não fala que me ama. Só que o que essa pessoa recebe na infância? Ela não consegue lidar, e não é porque ela não sente, é porque ela não consegue falar, verbalizar. Tem pessoas que têm um fluxo do amor interrompido, ela não consegue pedir amor. Ela não consegue virar pra pessoa e falar assim: dá um abraço, hoje eu tô precisando tanto de você, tô precisando tanto de um carinho, sabe? E aí, às vezes, ela faz o quê? Ela agride. Nossa, meu, quando eu precisei daquele dia, eu tava mal pra caramba, você não veio, você não conseguiu me dar um, sabe, fala comigo, você não percebeu que eu não tava bem. Isso é bem típico de mulher, né? Então, o que eu criei? Uma idealização de achar que a pessoa tem que pensar e sentir como eu. Isso é idealização, gente. Aprenda. Aprenda a verbalizar. Entende o que é idealização? Entende? Então, isso é uma idealização de como tem que ser as relações. Então, a relação é eu falar o que eu preciso. Fala o que você precisa. Olha, eu dei... Às vezes acontece um exemplo, a pessoa, você lá mandou uma mensagem lá, né? E aí a pessoa não retornou. E aí você pode falar pra ela, num outro momento, falar: nossa, eu fiquei chateada, aquele dia eu te mandei mensagem, você não retornou, né? Fiquei esperando. E ela pode falar assim: nossa, me desculpa, eu realmente, assim, tava na correria e eu sou muito desligada pra essas coisas. Então, o que você vai fazer? Você não vai esperar mais. Pronto, sai da idealização de que ele precisa me mandar uma mensagem. Porque se você ficar nesse lugar, você vai afundar a relação. Então, o que eu posso esperar da pessoa? Que ela me devolva de uma outra forma. Entende? Que, eu dou um presente. Eu tenho eu sou bem financeiramente, eu tenho, né, uma condição melhor, eu dou um presente. E eu sei que essa pessoa não tem condições de me devolver na mesma medida com que eu dei pra ela. Então, o que eu vou fazer? Eu posso retribuir de uma outra forma. Posso preparar um momento, posso preparar um jantar pra essa pessoa, posso preparar, sei lá, uma coisa que não seja em valor. O que a gente tá falando aqui não é de essa balança de dinheiro, mas o dinheiro conta, né? Então, exemplo de muitos casais que acontecem. Eu moro sozinha, eu tenho a minha casa e eu tenho o meu carro, e aí eu me relaciono com uma pessoa que não tem. E ela vem e entra na minha casa, ela mora comigo, ela não entra com nada. Já entrou desequilibrada a relação. O que essa pessoa vai ter que fazer? Ela vai ter que ralar muito para equilibrar essa relação. Nossa, André, mas isso que você tá falando é muito duro, mas coitada daquela pessoa. Olha o olhar que a gente tem. Mas coitada. Não, ela é capaz. Assim como você foi, de conquistar aquilo que ela precisa. Para ela investir. Porque uma relação, ela é investimento. Toda relação. A gente idealiza que as coisas vão acontecendo. Deixa que as coisas vão acontecendo. Não acontece nada. Eu preciso decidir investir. Eu decido investir. Dinheiro? Não. Tempo. Paciência. Paciência de saber que o outro não é como eu. Que ele vai precisar do tempo dele. É aí que eu equilibro as relações. Então, o que acontece? Primeiro que ou eu invisto demais e a pessoa não me retorna e eu me retiro. Nossa, exatamente isso que aconteceu comigo. Ou ela investe demais e eu me retiro, entende? Ou eu dou demais, só que eu fico cobrando ela. Não, porque você não me dá, eu tô te dando atenção. Por que você não me dá? Dá 2 passinhos pra trás. Fiz. E a pessoa não fez. O que eu faço? 2 passinhos pra trás. 2 passinhos pra trás. Não vou fazer. Vou deixar. Porque agora ela precisa jogar bola. É no meu tempo? Não. É no dela. Então, o que eu preciso fazer? Esperar. Tá, André, mas ele é lento. E aí, o que eu faço? Minha amiga, espera. A gente acabou de falar que cada um tem a sua criação, cada um tem o seu tempo, cada um
teve aquilo que recebeu dos seus pais. Então você tem que ter paciência que o que ele recebeu... Oi, Lu, boa noite, Teteia, tudo bem? Vamos lá. Recebi, coloquei, separei umas frases do Bert aqui pra gente ler. Ai, gente, tô falando muito rápido. Então, vou falar sobre compensação, tá? A pressão para compensar... Ah, não, pera, que eu tava falando do se retirar. Ó, o livro que eu tava falando, Ordens do Amor. Quando recebo algo de alguém ou tomo para mim, por mais belo que seja, tenho um sentimento de desprazer. Sinto isso como uma pressão até que eu, por minha vez, pague ou dê algo de igual valor. Lembra que a gente falou? Não precisa ser em dinheiro. Essa dívida é, por mim, vivenciada como obrigação de dar. Dizemos então, por exemplo, sinto-me em dívida com essa pessoa. Quando pressionado pelo sentimento da dívida, pago ou dou algo de igual valor para me sentir livre dessa obrigação. Essa é a sensação de estar desobrigada, eu experimento como leveza e liberdade. Então, vocês imaginam que a relação ela vai ser sempre assim. Sempre vai ser essa dinâmica. Então, imagina que a relação amizade também, ela é dar e receber. Dar e receber. Na mesma proporção, não sempre. Mas, quando alguém faz algo de bom pra mim, o que eu posso fazer? Dar maior pra que essa pessoa, ela depois me devolva de novo. Por quê? Ela vai se sentir obrigada. Não, eu preciso devolver pra ela porque ela me deu aquilo, eu não posso deixar de dar. Entenderam? Estão vivos? Estão vivos? Deixa eu ver, tem uma outra frase aqui, ó. Ó, quando um relacionamento, um parceiro dá mais e recebe menos que o outro, o relacionamento fracassa. Tô em dívida com ela. Já chama ela pra um café, Areta. Já, isso mesmo. Olha, eu chamei várias amigas minhas aqui em casa, a luta de pró, fiz um café, porque eu estava em dívida com elas. Falei, não, se eu quero sustentar relações, eu preciso investir nessas relações. Investir tempo, investir, tá? Portanto, na terapia de casal, a primeira medida é descobrir quem dá mais e quem recebe mais. Então, reequilibrar o dar e o tomar. Nesse assunto, cada um sabe de imediato quem dá ou quem recebe mais. Você já sabe quem dá mais na sua relação. É só você agora começar a equilibrar. Então, o que você fazia, o que você aceitava, passa a dar menos. Passa a fazer menos, tá? Você não vai perder o seu parceiro, você não vai perder a sua amizade. Ela vai sentir falta e ela vai olhar e vai falar assim, ué, o que aconteceu? Um exemplo, né? Por que a Areta sumiu? Ai, a Vanessa deu demais pra ela. Então, você vai falar assim, nossa, eu preciso mandar uma mensagem pra ela, preciso fazer alguma coisa, porque eu tô em dívida com ela. Entende? Porque eu quero manter essa amizade. Ela é valiosa pra mim, então eu quero pagar esse preço pra manter. E aí eu volto a equilibrar a relação. Aí a Vanessa vai levar assim, eu me senti amada. Então da próxima eu faço de novo pra ela. Entenderam? E agora, gente, vou falar um pouquinho sobre trabalho. Onde eu anotei? Aqui. Vamos falar de trabalho. Eu queria falar também sobre dinheiro, mas não vai dar tempo. A gente prepara um outro dia. Quando sou contratado num serviço, vamos lá falar de trabalho, e eu sou contratado lá, me fala, vou te pagar X valor pelo seu serviço, eu não presto esse serviço, eu enrolo, eu fico no celular, eu durmo, eu olho pro teto. Isso acontece muito, né? A gente vê em departamentos públicos, e ali eu começo a desenvolver uma doença, eu começo a ter problemas de saúde e eu não consigo identificar o porquê. Olha pra vida dessa pessoa. O que ela tá fazendo? Ela tá tomando. Ela não tá dando aquilo que ela foi contratada pra fazer. Ela tá tomando dessas pessoas. Ela tá tomando desse patrão. Então, esse equilíbrio do dar e receber não é somente em relação às amizades, mas em tudo. Olha a sua relação com o dinheiro.
O dinheiro é uma moeda de energia, de agradecimento. Tem pessoas que só querem receber dinheiro. Ela não quer pagar conta, ela não quer perder nada, ela quer levar vantagem, como eu falei no começo da live. Não, tudo eu quero levar vantagem porque o mundo me deve. Ah, porque pelo amor de Deus, né? Eu trabalho nessa prefeitura aqui, ela que se lasque, eu tô bem aqui. Vou ganhar meu dinheiro, ó, daqui a pouco dá 5 horas, tô indo embora pra minha casa, não quero nem saber. Quero que o mundo se exploda. E a fila tá lá, o povo lá, tudo lá, querendo resolver os BO lá, e o povo... O que essa pessoa tá fazendo? Ela tá travando o fluxo de vida da vida dela. Nós aprendemos que no nosso sistema familiar existem usurpadores. O que são usurpadores? São aquelas pessoas que você contrata para ela entregar um serviço e ela não entrega. Imagina que, um exemplo aqui muito comum que existia antigamente, aquelas pessoas que vendiam leite. Lembra que passava assim na porta? Só que ela vendia 1 litro, metade água, metade leite. O que essa pessoa estava fazendo? Travando o fluxo de vida. E hoje, chega na gente como? Não chega, minguado. Porque essa lei do dar e receber, porque a pessoa me contratou, ela me chamou para fazer um serviço para ela. O que eu vou entregar para ela? Eu vou entregar tudo. Eu vou dar mais para ela. As minhas constelações, eu falo coisas lá que não são de sistêmica, porque eu tô estudando sobre feminino ferido, tô fazendo outros cursos que eu ainda não terminei, mas que eu já tenho lido muito. Então eu levo para esse lugar, para que a pessoa... Eu falo muito sobre feminino ferido, quem constelou comigo sabe disso, porque eu quero olhar para ela e falar assim, que ela fala assim, meu, André entregou muito ali, sabe? Por quê? O que eu tô fazendo? Eu tô dando para ela. Ela me contratou, mas eu não vou dar só o que ela me pediu. Eu vou dar mais para ela. Eu vou dar o meu melhor. Então eu falo que a constelação, ela é de... 35 minutos a 1 hora. Tem clientes que a gente passa, tem clientes que a gente conversa, tem clientes que me chamam no WhatsApp, que elas querem me perguntar coisas, que elas me fazem perguntas e eu respondo. Tem gente que nunca constelou comigo, que me chama aqui no direct, que fica me perguntando coisas e eu falo. Eu poderia falar, olha, é tanto a minha hora. Mas por quê? Porque eu tô dando para as pessoas. Então, quando a gente fica nesse lugar só de tomar, de querer levar vantagem, olha, eu só dou, eu travo o meu fluxo de vida. Então, eu quero que o meu fluxo de vida, ele flua. Eu quero realmente dar mesmo, dar um melhor. Então, que a gente possa ser assim no nosso trabalho. Eu fui contratada para fazer X coisa, mas eu vou fazer a mais. Vou entregar o bônus para essa pessoa. Quando você começa a se mover por isso, a sua vida começa a fluir de um jeito, as coisas acontecem e não precisa você correr atrás do dinheiro. Você é possível controlar de forma online? Controlar ou contratar? Constelar? Sim, eu só atendo online, tá? Só atendo online. Tem um link na minha bio. Então, vocês imaginam que... imagina, chega amanhã no seu trabalho, você trabalha por conta, eu tô vendendo um lanche, sei lá, vendendo alguma coisa. Manda um bilhetinho escrito à mão, que esse lanche faça o seu dia feliz. Gente, é isso. Dá mais, deixa o rio fluir na sua vida, deixa o fluxo liberar, jorrar na sua vida. Dá mais, não seja uma pessoa que toma, não fica nesse lugar. Não fica esperando, nossa, moço, não vai ter um bônusinho, não? Não vai ter um descontinho? Vai ter um desconto? O que essas pessoas estão falando? Que elas estão na esfera da criança ainda, falando pros pais, ô pai, não tem um dinheirinho aí pra mim? Ai, mas, olha, se eu levar isso aqui, você me dá isso? O que essa pessoa tá? Tá no tomar ainda, ela tá desequilibrando a vida dela financeiramente. Então sai desse lugar. Sai desse lugar. Parem de tomar. Parem, deixa a vida fluir. Boa noite, William. Tudo bem? Deixa a vida fluir. Abençoa os seus clientes, abençoa o seu chefe. Minha melhor esse ano, investir em mim, que mais investo nos outros. E a constelação foi, sem dúvida, a minha melhor escolha. Ai, que lindo! Adorei, Glácia. Obrigado.
Obrigada pelo feedback. E é exatamente isso, gente, porque a constelação ela vai nos levar nesse lugar da gente identificar onde o fluxo de vida tá parado. Tem fluxo de vida, não tá fluindo, tá parado, não tá. O que tá... Olha, eu vou falar de mim. Eu estava fora do meu lugar de mulher. Eu estava com o meu feminino ferido. Eu era um homem dentro da minha casa. Eu era uma criança diante dos meus pais, pedindo para eles. Eu me colocava nesse lugar, até que um dia eu encontrei a sistêmica, a visão sistêmica, e eu falei, toma vergonha nessa sua cara. Assuma suas responsabilidades como uma mulher adulta. Voltei para o meu lugar, abri mão de muitas coisas, perdi, porque ser adulta é isso, equilibrei relações, perdi outras, e tá tudo bem. Eu sou perfeita porque eu sou consteladora? Jamais. Eu estou em processo. Porém, o que eu estou falando aqui pra vocês é onde eu já fui. Como? Descendo. Quando a gente constela, a gente desce, gente. Desce de onde? Do orgulho, do salto, do nariz empinado. A gente vai pro chão. É chão. Não é, Glace? Não é chão? Quem constela? É chão, meu amor. Não vai pensando que vocês vão chegar, que vocês vão ouvir que vocês querem, não. Que vocês não vão. Mas o meu compromisso é com o sistema, é com a cura. É para que vocês saiam e falem assim, meu, nossa, que leveza, que delícia. Porque eu estou ali aberta para o que o campo emerge, para falar para vocês. Então, se você quer, né, constelar, tem o link na bio. Então aqui tem 10 pessoas e algumas outras que já entraram e saíram. Então eu quero preparar uma 10. Fica aí, tá, gente? Calma aí que eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Pera. Calma aí. Tô tirando print de todo mundo que tá aqui. Por que que eu estou fazendo? Lembra que eu falei que tinha surprise no final? Eu vou fazer uma constelação em grupo, online. E aí, essas 10 pessoas que eu tirei print aqui, quem tá, já era vocês vão participar. Andréia, quanto que isso vai custar? Para vocês que estão aqui, que ficaram até o final, nada. Então, esperem o meu contato, que eu vou marcar o dia, tá? Então, vocês... Gente, é incrível. O presencial é incrível, online é incrível. E aí vai ser online, tá? A gente vai entrar numa sala, a gente vai ter... É o melhor choque de realidade, o encontro com dores que nem sabemos que existem, mas tem tanta influência sobre nós. É verdade, é isso mesmo, Glace, é exatamente isso. E então a gente vai fazer essa constelação em grupo. E aí eu vou passar o dia pra vocês, eu vou pegar contato, tudo direitinho pra gente entrar numa sala, que não dá pra fazer pelo Instagram, não dá pra fazer aqui, não tem como. Então a gente vai ter que preparar um dia numa sala, disponibilidade, depois vou pedir o WhatsApp de vocês. Porque é lindo, gente. Se individual é lindo, pessoalmente, aliás, em grupo é mais lindo ainda, né? Em grupo você sente o campo do outro, em grupo você vê a dor do que o outro passou. A Vivi constelou aqui em grupo, ela sabe como é que é. Tudo bem que ela fez online ou presencial, mas online não muda nada. Então, pra vocês que estão aqui, é um presente meu pra vocês, né? Eu tô entregando pra vocês. Já tirei print de quem tá. Esperem o meu contato. E eu quero agradecer a todas que estiveram aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem pergunta, mandem, que já está acabando a hora. Ansiosa, né, Lu? A Lu também já constelou, já. Bom, gente, eu acho que de equilíbrio que nós falamos aqui é isso. Por quê? O que eu tô entregando pra vocês, vocês também estão me dando. Vocês estão aqui. Vocês separaram 1 hora do tempo de vocês. Que presentão. Exatamente. Vocês separaram 1 hora do tempo de vocês pra estarem comigo. Não é um presente? É um presente. Obrigada, minha primeira vez aqui, tá vendo? Já entrou na hora certa. Entende? E vocês me deram esse presente. E eu quero retribuir pra vocês também o meu presente. E eu quero agradecer. A Vi, ela é assim, sempre tá presente, né, Vi? Tá todas as lives, eu sei que não dá pra estar pra todo mundo, mas pra quem chega aqui, quem fica até o final, é a primícia. É o melhor. Então, obrigado por vocês estarem aqui.
uma boa noite. Espero que hoje vocês deixem esse conteúdo fazer um movimento na alma de vocês. Presente de ter te conhecido. Ai, a Lu também constelou. Gratidão. Ai, Vanessa, foi. Gente, é muito incrível como Deus nos conecta com as pessoas, né? E aquele dia, Van, deixa eu contar rapidinho, gente. Eu estava acampando e eu tava na van, dentro da van, assim. E aí, Deus falou assim pra mim, sai que tem pessoas que precisam ouvir o que você precisa falar. Aí eu falei assim, meu Deus, deixa eu sair, vai. Conversei com algumas pessoas do camping e tal, tava com meu bebê agitado. E a gente foi tomar banho. Quando eu cheguei lá, a Van já tava conversando com o Carlão e tava com o meu bebê. E a gente começou a conversar e quando eu fui ver, a Van também já tinha um pouco de contato com a constelação. E, nossa, foi lindo, né, Van? Aquele primeiro contato ali, já me sinto íntima, tá? Mas é lindo o que Deus faz, né? E alguém precisava ouvir o que eu tinha pra falar, porque é um lugar onde eu já fui. Então, eu só falo daquilo que eu vivi. Não falo nada além disso. E um super beijo. Boa noite, meninas. Fiquem com Deus. Vou deixar salvo pra vocês, se vocês quiserem rever. Beijão.